Poucas obras moldaram a imaginação da cultura ocidental de maneira tão profunda quanto os dois grandes épicos tradicionalmente atribuídos a Homero, a Ilíada e a Odisseia. Compostas no mundo da Grécia Antiga, essas obras estão na origem de uma longa tradição literária, mas não são importantes apenas por serem antigas. Elas continuam poderosas porque falam com extraordinária intensidade sobre guerra, orgulho, sofrimento, memória, exílio, retorno ao lar, destino e a frágil dignidade da vida humana. A Ilíada costuma ser lembrada como o grande poema da Guerra de Troia, mas Homero não tenta contar toda a história desse conflito. Em vez disso, o épico se concentra em um episódio breve, porém decisivo, a ira de Aquiles. Depois de ser desonrado por Agamenon, Aquiles se retira da batalha, e sua cólera traz desastre ao exército grego. O poema, portanto, começa não com um grande acontecimento militar, mas com uma ferida emocional. A partir desse conflito pessoal, Homero expande a narrativa para uma vasta meditação sobre heroísmo, mortalidade, violência e luto. O que torna a Ilíada tão duradoura é sua recusa em apresentar a guerra de maneira simples. O poema contém cenas de glória e coragem, mas também mostra o terrível custo da cultura heróica. Aquiles é magnífico, mas também assustador. Sua grandeza é inseparável de sua fúria. Heitor, o grande defensor de Troia, é retratado não apenas como inimigo dos gregos, mas como marido, pai, filho e patriota. Sua despedida de Andrômaca e de seu filho é um dos momentos mais humanos da literatura antiga. Por meio de Heitor, Homero nos lembra que todo guerreiro morto em batalha pertence a uma família, a uma cidade e a um mundo de afetos. A Odisseia, por outro lado, é um poema sobre a errância e o retorno. Se a Ilíada é dominada pela ira, a Odisseia é dominada pela saudade. Depois da queda de Troia, Odisseu passa 10 anos tentando retornar a Ítaca, onde sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco o aguardam. Ao longo do caminho, ele encontra o ciclope Polifemo, a feiticeira Circe, as sereias, os mortos no submundo, o monstro marinho Sila, o redemoinho Caríbides e a sedutora ilha de Calipso. Esses episódios conferem ao poema seu caráter aventureiro, mas sob a fantasia existe uma profunda reflexão sobre identidade, resistência, tentação e o significado do lar. Odisseu é um herói muito diferente de Aquiles. Ele não é definido principalmente pela força física, mas pela inteligência, pela capacidade de adaptação e pela astúcia. Ele mente, disfarça-se, inventa histórias e sobrevive lendo cuidadosamente as situações. Isso faz dele um dos primeiros protagonistas complexos da literatura. Heróico, mas não moralmente simples. Admirável, mas muitas vezes arrogante. Brilhante, mas capaz de causar sofrimento por causa do próprio orgulho. Sua jornada não é apenas geográfica, é também espiritual e psicológica. Para voltar para casa, ele precisa recuperar não apenas seu reino, mas seu nome, sua família e seu lugar na ordem humana. Os deuses desempenham um papel central nos dois épicos. No mundo de Homero, as divindades não são símbolos distantes, elas intervêm diretamente nos assuntos humanos, tomando partido, influenciando batalhas, manipulando emoções, punindo a arrogância e protegendo seus heróis favoritos. Os deuses fazem o universo homérico parecer vivo, atravessado por forças invisíveis, mas também tornam mais complexa a questão da responsabilidade humana. Os mortais agem, escolhem, amam, odeiam e sofrem, mas suas vidas são constantemente moldadas por poderes maiores do que eles. Na Ilíada, os deuses estão profundamente envolvidos na guerra de Troia. Apolo envia uma peste ao acampamento grego depois que Agamenon desonra um de seus sacerdotes. Atena apoia os gregos e frequentemente guia guerreiros em batalha. Hera também favorece o lado grego, enquanto Afrodite protege Paris e outros troianos. Apolo frequentemente auxilia Heitor e os troianos. Zeus, o rei dos deuses, tenta manter um equilíbrio frágil, embora até ele esteja submetido ao destino. O campo de batalha torna-se não apenas um conflito humano, mas também divino. As disputas dos deuses espelham as disputas dos homens, sugerindo que orgulho, ciúme, raiva e favoritismo existem até entre os imortais. No entanto, Homero não transforma os seres humanos em simples marionetes. O destino permanece uma força misteriosa, que nem mesmo os deuses conseguem alterar completamente. Zeus pode lamentar o destino de certos mortais, mas nem sempre consegue salvá-los. Heitor precisa morrer. Aquiles precisa enfrentar as consequências de suas escolhas. Essa tensão entre intervenção divina e a ação humana confere à Ilíada sua força trágica. Os heróis vivem em um mundo governado pelo destino e pelo poder divino, mas suas decisões ainda importam. Sua dignidade está na forma como enfrentam aquilo de que não podem escapar. Na Odisseia, os deuses influenciam os acontecimentos de maneira mais pessoal e moral.
A jornada de Odisseu é moldada sobretudo pela oposição entre Poseidon e Atena. Poseidon odeia Odisseu porque o herói cegou seu filho, o ciclope Polifemo. Como resultado, o próprio mar torna-se hostil. Tempestades, naufrágios e atrasos são expressões da ira divina. Atena, por outro lado, protege Odisseu porque admira sua inteligência e sua mente estratégica. Ela orienta Telêmaco, disfarça Odisseu, aconselha-o e ajuda a provocar a restauração final da ordem em Ítaca. A Odisseia também apresenta os deuses como guardiões de leis sagradas. Hospitalidade, lealdade, moderação e respeito ao divino são valores essenciais no poema. Aqueles que os violam são punidos. Os companheiros de Odisseu, por exemplo, ignoram os avisos e matam o gado sagrado de Hélio, trazendo destruição sobre si mesmos. Os pretendentes em Ítaca abusam da hospitalidade, consomem as riquezas de Odisseu e desonram sua casa. Sua punição torna-se não apenas vingança pessoal, mas restauração da ordem moral. Nesse sentido, a influência divina na Odisseia frequentemente reforça uma estrutura ética. O mundo pode ser perigoso e imprevisível, mas arrogância e impiedade têm consequências. A influência da Ilíada e da Odisseia sobre a literatura é imensa. A tragédia grega antiga bebeu profundamente dos mitos e personagens de Homero. A literatura romana, especialmente a Eneida de Virgílio, transformou o épico homérico em um novo mito nacional para Roma. A Eneida combina a grandiosidade guerreira da Ilíada com a estrutura errante da Odisseia, mostrando o quanto Homero moldou ideias posteriores de império, destino e missão heróica. Na literatura moderna, a influência de Homero continua igualmente poderosa. Ulisses de James Joyce reimagina de forma célebre a Odisseia como um único dia em Dublin, transformando a aventura épica no drama da vida urbana cotidiana. Homeros, de Derek Walcott, reelabora temas homéricos por meio da história caribenha, da memória colonial e do deslocamento cultural. Inúmeros romances, poemas e peças retornaram a Aquiles, Heitor, Odisseu, Penélope, Helena e aos deuses porque essas figuras oferecem arquétipos que podem ser reinterpretados infinitamente. O guerreiro, o viajante, a esposa fiel, o pai enlutado, o herói irado, o sobrevivente astuto, todos continuam sendo figuras centrais da narrativa. O cinema também herdou muito de Homero. Filmes como Troia adaptam diretamente o material da Ilíada, enfatizando espetáculo, batalha, honra e heroísmo trágico. Mas a influência de Homero vai muito além da adaptação direta. A estrutura da jornada de volta para casa, do herói testado por encontros estranhos, da descida às trevas, do retorno final e do confronto com inimigos no próprio lar, aparece repetidas vezes no cinema. A Odisseia, em particular, tornou-se um dos grandes modelos narrativos da linguagem cinematográfica. E aí, meu irmão, cadê você? Dos irmãos Coen, é uma das mais famosas reinterpretações cinematográficas modernas da Odisseia, traduzindo as errâncias antigas de Homero para a paisagem do sul dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, também evoca a ideia da jornada épica, transformando a antiga viagem pelo mar em uma travessia pelo espaço, pela tecnologia e pela consciência. Muitos filmes de aventura, faroestes, filmes de guerra, histórias de ficção científica e épicos de fantasia carregam marcas homéricas, mesmo quando não as anunciam abertamente. A relevância contínua de Homero está no fato de seus épicos combinarem escala mítica com a emoção humana íntima. A Ilíada mostra que a glória é inseparável do sofrimento. A Odisseia mostra que a sobrevivência exige inteligência, paciência e o desejo de retornar ao que realmente importa. Os deuses nos lembram que a vida humana é moldada por forças além do nosso controle, quer a chamemos de destino, história, natureza, acaso ou vontade divina. Ainda assim, Homero também insiste que as escolhas humanas mantêm seu significado dentro dessa incerteza. Por essa razão, a Ilíada e a Odisseia não são apenas poemas antigos, são obras fundamentais da literatura mundial, porque estabeleceram padrões narrativos que continuam vivos até hoje. O herói trágico, a longa jornada, a batalha entre orgulho e sabedoria, a luta contra o destino, o desejo de voltar para casa e o encontro entre a vulnerabilidade humana e o poder cósmico. Sua influência sobre a literatura e o cinema não é apenas uma questão de referências ou adaptações, é algo mais profundo. Homero ajudou a definir o que uma história poderia ser.